Oi, 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 pessoal. Tudo bem com vocês? Então, bom, vamos começar aqui com um conteúdo sobre distância entre dois pontos. Bom, antes de começar a distância entre dois pontos, a gente tem que relembrar alguns, coisas importantes. Primeiro, vocês sabem que o plano cartesiano, ele é formado por dois eixos. Eixos ortogonais. O que são eixos ortogonais? São eixos que formam ângulos de 90 graus. Então, eu tenho o eixo Y, que é na vertical, ok? Conhecido também como eixo das ordenadas, e tenho o eixo X, que é chamado de eixo das abscissas também. Bom, para iniciar, e cada ponto, lembrando nisso, cada ponto ele é formado por uma coordenada. Um ponto ele tem uma coordenada em x e a outra em y, ok? Então, são pares ordenados. Vocês têm as coordenadas aqui dos pares ordenados. Esse y saiu um pouquinho meio esquisito, mas é isso. E vamos ter que localizar os dois pontos para a gente entender a distância entre eles, ok? O nosso ponto A tem o 1 no eixo das abscissas, que vai até o 2 do eixo das ordenadas. E o B, ok? O B, ele vai aonde? Ele vai do 3 das abscissas com o 4 das ordenadas, ok? Então, vamos localizar. Olha só. Tá vendo o ponto A aqui? Vou mostrar para você. Ele foi do 1 do eixo das abscissas e até encontrando um segmento aqui, do eixo das ordenadas. Ficou um pouquinho torto e o pincel é muito, difícil porque fica bem destacado. Então, aqui eu tenho o ponto A. E eu tenho aqui, tá vendo? Eu tô marcando para vocês, para localizar, porque vocês terão que localizar também os pontos no plano cartesiano nos exercícios que eu enviei. Então, olha, o meu ponto A é o 1 do x, 2 do y. Meu ponto B, 3 do x, 4 do y. Esses são os pares ordenados, como eu já falei. Se vocês repararem, a distância que eu quero que aqui, ó, entre A e B, isso aqui nada mais é que o quê? Um triângulo retângulo. E toda vez que a gente fala em triângulo retângulo, vem um nome na nossa cabeça, que é quem? O tipite, né? Então, eu coloco tipite assim, só para vocês lembrarem. O Pit nada mais é que o nosso amigo íntimo, né? Brincadeira, esse negócio de amigo íntimo, né? Nada mais é do que nosso amigo Pitágoras. O Pit, que é o Pitágoras, ele fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Bom, e a distância entre A até B é a nossa soberana hipotenusa. Os outros lados, que é esse daqui, ó, que tá até representado por A, eu vou colocar um C aqui para você ver que é o cateto, e esse outro aqui é o cateto. Então, lembrando que esse lado aqui é a nossa linda hipotenusa, né? Então, o que que fala o teorema do Pitágoras? Ele fala que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado, tá? Já havia falado. Mas, se você reparar que a nossa distância aqui, ó, os nossos catetos estão relacionados com os eixos agora. Vejamos. Esse lado aqui, esse cateto aqui, o que ele fez? Até coloquei umas cores aqui meio invisíveis, né? Porque ficaram muito claras. Esse cateto é o quê? É a distância do seu XB menos o X1. Então, olha, de 1 a 3. 3 menos 1, 2. Ou seja, aqui é o tamanho desse cateto aqui. Então, eu até coloquei, ó. Um dos catetos é XB menos o XA. Do outro lado aqui, tá vendo esse daqui? Ele reflete essa parte verde aqui, ó.
que para achar a distância, eu pego o meu YB menos o meu YA, que é o que eu coloquei aqui novamente, viu? Vamos guardando essas informações, ok? Olha, voltando aqui, tá? Apagando para não atrapalhar vocês. Tá vendo, né? É o que tava lá no meu GeoGebra. Agora, olha aqui o que eu vou fazer. Lembra da hipotenusa? Agora, eu não vou chamá-la mais de hipotenusa. Eu vou dar um nome para ela. E quem é esse nome? Distância do ponto que eu quero. Naquele momento, o ponto que eu quero é a distância de A até B. Tá vendo? Então, para achar, a fórmula aqui é a mesma. Mesma. Vocês lembram? Deixa eu ver se aqui, acho que dá. Olha, eu vou colocar aqui, se vocês verem. Eu tenho minha hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Essa aqui a gente tem que fazer o quê? Eu quero achar só o valor da hipotenusa. Então, para sumir com esse quadrado, eu vou aplicar raiz nos dois lados. Lembra? A raiz com o quadrado daqui são operações inversas, então ela cancela. Então, vai ficar apenas o quê? Vai ficar apenas minha hipotenusa, que é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E lembrando que é raiz quadrada, entendeu? Só que eu não vou falar, não vou estar chamando mais de cateto. Nenhum dos dois. Eu vou falar o que eu tinha falado anterior para vocês, que agora os meus catetos são esses. Então, se eu substituir esse cateto por aquilo que eu havia falado para vocês e esse por aquele outro, olha o que eu tenho. Tá vendo? XB menos XA ao quadrado, YB menos YA ao quadrado. Ok? O que acontece? Acontece que agora, toda vez que eu falar para você, descubra a distância entre dois pontos, qualquer exercício que vocês toparem, é essa a fórmula que vocês irão usar. Vocês vão ter dúvida, porque na minha aula com vocês, na sala, eu coloquei X1 e X2. Agora não. Eu percebi que vocês confundiram muito o X1 e X2, então resolvi trocar, colocando como XA e XB, que aí fica mais fácil. Tá bom? Então, veja, um exemplo aqui, ok? Dados os pontos A e o ponto B, determina a distância entre eles. Então, eu vou substituir. Onde tem o meu XB e o XA, eu coloco, ó, XB, que é X de B, e X de A. Não tem outra dúvida. Substituiu. A mesma coisa no Y. Esse aqui, ó, eu tive que usar o quê? O colchete. Por quê? Porque simplesmente o meu parênteses vai ser preciso colocar aqui, porque o meu YA é negativo. Lembra que eu falei para vocês que a gente utiliza muito para organizar as contas? É isso aqui que eu estou falando. Então, ia fazer o joguinho de sinal. Então, olha, 4 menos 2, 2, 2, tá aqui. Menos com menos, mais, então vai ficar 5 mais 3, 8. 2 ao quadrado, 4, 8 ao quadrado, 64. Raiz quadrada de 68. Vamos fazer a fatoração, ok? Quando não tem raiz exata. Olha a fatoração aqui, lembra? Menor número primo que dá para dividir 68? 2. 68 dividido por 2, 34. 34, menor número primo para dividir 34? 2, que dá 17. E assim por diante. Repara que agora nós vamos organizar ele em pares, porque eu tenho raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, era em trio, mas trio iguais, tá, gente? Então, eu tenho 2 ao quadrado, vezes 17, né? Não precisa colocar 1, porque quando chega no 1 é sinal que acabou. Então, essa aqui é a maneira fatorada, né, de 68. Lembrando, quando você aplica a raiz quadrada aqui, tá vendo? Só vai sair de dentro da raiz quem tem o quadrado aqui, que é o 2. A potência ao quadrado, para sair da raiz quadrada. Então, aqui, o 2 que estava ao quadrado saiu. Então, ficou distância entre A e B é igual a 2 vezes raiz quadrada
e 17. Então, vocês irão fazer isso com os exercícios, ok? Qualquer dúvida, me procure.